Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Renato Costa, professor de Física, formado em Física pela Universidade Federal de Itajubá, mestre e doutor também em Física pela Unesp. Eu vou resolver hoje mais um exercício do Enem 2025, da prova de matemática. Esse exercício é sobre proporções. O exercício nos propõe o seguinte, ele diz que um recipiente contém, então, uma solução composta, né? Composta de duas substâncias, S1 e S2. Então, eu separei aqui em duas partes, dois desenhos aqui, como se fosse o caso inicial. Então, vou colocar aqui início, né? Em que você tem a substância S1 aqui e a S2 aqui, simplesmente para a gente visualizar, né? Suponha que a água e o óleo elas não se misturam, né? Então, os dados do exercício são tais que você tem o volume total e você tem a porcentagem de cada substância nesse volume total, né? Aí ele nos diz o seguinte, eu vou querer manter esse volume S2, vou mudar a cor da caneta aqui, vou manter o volume S2, mas eu vou retirar um certo volume da substância S1. Então o S1 vai ficar com menos aqui no final. Então vai ser um S1', né? A substância ainda é S1, mas o volume aqui vai mudar, né? Então, vamos colocar aqui a referência aqui, que era aquele do início, né? Como se fosse isso aqui, né? Aquela superfície inicial. Então você retirou essa quantidade aqui, esse volume R. Você retira o volume R e essa é a pergunta, né? Qual é a quantidade aqui de S1 que a gente tem que retirar para que as proporções que ele menciona no texto sejam satisfeitas. Quais são as proporções? Ele fala o seguinte, no início você tem 99,95% desse volume total inicial da substância S1, né? E apenas 0,05% é a substância do volume total referente à substância S2, certo? E aí ele quer saber quanto que a gente vai tirar aqui, esse volume R que a gente vai retirar, sabendo o quê? Sabendo que o volume de S2 é mantido constante, tá? Então essa é uma informação importante. O volume de S2 ainda é mantido constante e é dado por isso aqui, que está aqui em cima, né? Isso não muda. O que muda é o volume de S1 apenas, né? Então a gente tem que saber quanto que a gente tem que retirar desse volume para manter qual proporção. Então a gente quer manter o volume de S2, que ainda vai ser isso aqui, 0,05%. Vou até colocar em azul aqui para manter as cores. Então no final vai ser 0,05% de T, o volume de S2, né? Que não vai mudar, o exercício nos diz isso. E o volume final de S2, de S1 vai ser o quê? Vai ser, ele diz pra gente que vai ser 99, eu quero que seja 99,90% do volume final. Mas quanto que vai ser o volume final? A gente sabe aqui, né? Vai ser simplesmente o volume que era o volume inicial T, menos a quantidade que a gente retirar, R. Certo? Então a gente meio que montou aqui os volumes. Aqui é o volume final para S2 e o volume final para S1. E agora eu consigo simplesmente então escrever uma equação aqui do lado, né? A gente consegue resolver o exercício. Conseguindo interpretar bem, a gente responde razoavelmente de maneira fácil. Como que a gente monta essa equação? Bom, o volume total é T menos R, final, né? No final.
Esse é o volume final total. E ele é a soma dos volumes de S1, que é esse aqui, mais o volume de S2, que é esse aqui. Então vai ser 90 dividido por 100 vezes T menos R, mais o volume de S2 que se mantém constante, né? 0,5% de T. Tá bem? Ora, temos uma equação então para T e R, só que T a gente sabe quanto que é. T é o volume inicial. E foi nos dado no exercício que o volume inicial são 10 litros. A gente vai usar isso aqui depois. Vamos fazer a conta com T mesmo, fica mais fácil. Tá bom? Ora, aqui como é que a gente faz essa conta? Tem o 100 no denominador dos dois lados, a gente pode fazer um truque aqui. A gente pode multiplicar em cima por 100 e dividir em cima por 100. Agora todo mundo tem 100 embaixo. Se todo mundo tem 100 embaixo, eu posso cortar. Corto todo mundo aqui. Então, eu fico com 100 vezes T menos R. Vou passar o T menos R para lá também. Então, menos 99,90 T menos R igual a 0,05 T. Né? Então, 99,90, 100 menos 99,90 é simplesmente 0,1 T menos R, né? Igual a 0,05 T. Ora, temos T aqui, então vamos fazer a distributiva. 0,1 T menos 0,1 R é igual a 0,05 T. A gente quer saber quem é R, então vamos deixar R de um lado e menos 0,1 R e passar o T do outro lado. Fica menos 0,1 T. E aqui então fica menos 0,1 R igual 0,05 menos 0,1 é menos 0,05 T. Então, se eu multiplicar por menos dos dois lados, fica mais e aqui fica mais. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Isso significa o quê? Que R é 0,05 vezes T. Agora a gente sabe que T é 10. Então, vezes 10 dividido por 0,1. Isso aqui vai implicar que isso aqui dá 0,5 dividido por 0,1. Então o R é 5. 5 o quê? Litros. 5 litros, né? Olha só. O resultado é impressionante, porque você vai ter que tirar então metade do volume volume total para sair de uma proporção de 99,95% para 99,90%, né? Nada intuitivo. Então a resposta E. Certo? E é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pode ficar à vontade para fazer perguntas aqui embaixo nos comentários. E se gostou, dá um like, ajuda a divulgar esse vídeo. Ele atinge mais pessoas, pode ser que mais pessoas se beneficiem desse tipo de conteúdo. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.